Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, o verso 11, por favor. Lucas capítulo 15, o verso 11. Muita gente conhece Deus como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas quem tem intimidade, conhece Ele como Pai. Quem tem intimidade. Quem não tem intimidade vai chamar Ele de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas para os mais chegados, os obedientes, aqueles que realmente, de fato, entendem que Ele não só tem todo o poder, entendem que Ele não é só soberano, entende que Ele não só criou todas as coisas, mas João no capítulo 3 e 16 ele vai dizer: e Ele amou o mundo de tal maneira que não se explica. E quando João se expressa, João está dizendo assim: e Ele amou o mundo, quer dizer o quê? João quer dizer, Ele amou os seus filhos, tudo errado, mas Ele amou de uma tal maneira que não se explica. Para comparar o amor de Deus, ele é comparado, não chega nem perto do amor de Deus, mas é comparado com o amor de mãe. Ele representa o Pai Todo-Poderoso. E você sabe que Ele tem cuidado de você 24 horas. A palavra do Senhor diz que Ele cuida de você até quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. A responsabilidade de um pai é muito grande. Entenda. O tempo todo Jesus vai falar: aquele que vê a mim, vê ao meu Pai. Porque Jesus é obediente. Jesus é aquele que está no mesmo propósito que o Pai. Lucas capítulo 11 vai falar de um pai. Um certo homem tinha 2 filhos. Diz mais a palavra. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. Disse mais. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou todos os seus, vivendo de qualquer maneira. A Deus dará de todas as maneiras, como se deleitando nos seus prazeres. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Nem ovelha não foi porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, e analisando, disse: quantos empregos de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou aonde? E fez o quê? Quem já beijou seu pai já hoje?
Para alguns que não têm, eu acredito que você não entendeu. Quando você acordou pela manhã, seu pai já estava de olho aberto, no pé da sua cama, só olhando para você. Você disse: bença, pai, um beijo, um cheiro. Você disse isso para ele? Perdeu a oportunidade de beijar ele. Perdeu a oportunidade de dizer: hoje é o seu dia. Sei que todos os dias é o seu dia, mas hoje é especial para mim, porque eu não tenho o pai da terra, mas eu tenho o pai do céu. E o pai do céu cuida de mim. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Quem é que tem intrigado aqui nesta noite? Eu sei que algumas pessoas têm e não vai dizer que tem. Se você recebesse agora a notícia, e você sabe que você precisa pedir perdão, você sabe que você precisa perdoar porque você é crente. Me diga uma coisa: se você receber a notícia agora, dizendo que o seu intrigado acabou de falecer, como você ficaria? E se seu intrigado for um irmão seu? Se seu intrigado for uma tia sua, um parente seu, e a notícia toca no telefone agora: titia morreu, seu irmão acabou de falecer, teve um infarto. Você não vai se preocupar de imediato, não é por conta da morte, mas o que vai vir ao seu coração é um remorso muito grande, que você era para ter pedido perdão e não pediu. O problema é que muitas vezes nós olhamos muito para nós e achamos que nós somos melhores do que os outros. Achamos que nós, sempre temos que ter um amanhã melhor. Mas não paramos para olhar ao nosso lado, que Deus já nos colocou em um lugar, em um ambiente, que nós precisamos dizer um para os outros: eu estou contigo, se precisar, conte comigo. Eu te amo minha mãe, eu te amo meu pai. Eu acredito que você tem a oportunidade de fazer coisas melhores e você não tem feito. Eu não sei se aqui nesta noite, eu não sei se amanhã você está vivo, eu não sei se eu estou vivo, mas eu quero te dizer uma coisa: a oportunidade ela é dada todos os dias para nós. Um dia é findado, um dia não vai existir mais o amanhã, um dia você não vai ter mais a oportunidade. Então entenda, eu conheço filhos que são intrigados de pai, eu conheço filhos que são intrigados de parente, eu conheço pessoas que não conseguem suportar o seu pai, simplesmente porque o seu pai no passado não tinha cabeça, simplesmente deixou a família, bebeu cachaça, aprontou, porque simplesmente ele acha que a vida tem que ser perfeita, ele acha que a vida tem que ser do jeito dele. Mas entenda, as situações e a circunstância não pode deixar você amargurado, deixar você dessa maneira. Entenda, Deus te fez para ser diferente, Deus te fez para que você seja diferencial nesta família. Lembra de Gideão? Gideão, ele diz: sou o menor, mas o Senhor diz: eu te escolhi nesta casa. O pai dele é idólatra, mas Deus está dizendo: eu vejo que as tuas orações não é a imagem de escultura, mas as tuas orações é direcionada a mim, por isso que eu te escolhi para ser o diferencial nesta família. Então entenda, Deus te dá a oportunidade para ser o diferencial. Aquilo que ninguém é, Deus está dando a oportunidade para você ser. Você não está entendendo? Deus está dizendo: meu filho, eu te escolhi para mudar a história desta família, eu te escolhi para mudar o direcionamento desta família. Estávamos hoje falando sobre Israel, quando Nabucodonosor entra na Babilônia. Deus é pai daquela nação. Deus, ele é tão pai que tão somente ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor dos meus filhos. Ele está dizendo: eu não aceito mais ser escravo, eu não aceito que eles vivam na desgraça, na miséria. Entenda, o pai quer arrancar da mão de Faraó os seus filhos, e ele diz: tudo que eu quero é que meus filhos se deleitem na minha presença, é que eles me adorem, é que eles busquem a minha presença, porque eu vou cuidar deles. Então vai ver lá em Mateus, quando o Senhor diz assim: queria eu juntar os meus filhos como a galinha junta os pintinhos, e queria cuidar deles. O
Salmo 91 vai dizer que a mão onipotente, ela faz te guardar. Quando estamos debaixo da potente mão de Deus, ele diz: se humilha debaixo da potente mão de Deus. Porque quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, ela te guarda. Não adianta vir a chuva seródia, não adianta vir a maldição, porque a mão de Deus está te guardando. Que mão é essa, pastor? É a mão do teu pai, é a mão daquele que te ama, é a mão daquele que te conhece, é a mão daquele que incondicional, ele te ama e te amou primeiro. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí Jesus vem, e quando Jesus vem, ele diz: não te chamo de servo, mas eu te chamo de irmão. A partir de hoje eu estou dizendo que você é o meu irmão. Jesus vai chamar a gente de irmão. Além de chamar de irmão, ele começa a compartilhar tudo que o pai deu para ele. Porque irmão que é irmão não sente inveja do outro. Irmão que é irmão tem paz quando o outro é abençoado e a bênção não vem para ele. Irmão que é irmão chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Irmão que é irmão sempre vai estar o tempo todo preocupado com o outro. Entenda. Irmão, tem irmão que não é muito próximo, mas quando sabe que você está passando necessidade, ele sempre vai chegar, porque ele entende que irmão é afeto. Irmão é coisas que não compra na prateleira. Irmão não é coisa que se acha na feira do troca, não. Irmão não é coisa que se acha no atacadão, mas irmão é um afeto que começa a crescer e começa agora a ter uma intimidade que não dá para explicar, um amor que não dá para explicar. Então cresceu. Então uma das coisas que você tem que entender é que tudo que o pai quer que os irmãos vivam. Salmo 133. O pai escrevendo através do salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma casa, enquanto ela está desunida, está desagradando ao pai, está desagradando à mãe, está desagradando a todo mundo. Quando uma igreja está desunida, o pastor fica triste. Muitas vezes o pastor não pode nem fazer nada. A desunião é grande. Tudo que o pastor faz é orar. Às vezes a desunião é tão grande na sua casa que muitas vezes você não consegue dar jeito. E tudo que você consegue fazer é orar. Porque se for para chamar atenção, teu filho já não quer mais te ouvir. Se for para falar as ladainhas que ele já ouviu, que ele chama de ladainha agora, né? Mas a palavra do Senhor diz que o pai só corrige a quem ama. Quando a gente não ama, automaticamente a gente abre mão. Tem pai e mãe que não conseguiu amar ao ponto de cumprir o que está na palavra. Diz que o amor tudo. E tem pais e mães que dizem assim: que o diabo carregue. Já vi falar muita gente dizer que o Satanás o leve. Mas quem gerou e ama de verdade suporta. Está preso, mas eu vou lá na cadeia visitar ele. Diz: mas é desse jeito. Mas não tem problema, porque o amor tudo suporta. O amor que eu tenho dentro de mim não é amor falso, mas é um amor que Deus brotou, Deus colocou. Porque antes mesmo de tudo, eu já sonhava com esse menino. Antes de eu gerar, eu já sonhava com essa criança. Antes de eu gerar, antes de vir para a minha vida, eu já tinha sonhos com essa criança. E não vai ser uma situação que vai matar os meus sonhos, não vai ser uma dificuldade que vai fazer eu retroceder, mas o amor que está dentro de mim está dizendo que tudo suporta, tudo crê, tudo supera. Eu quero dizer nesta noite que Deus tem colocado um amor dentro de você, para você suportar coisas que você outrora não suportaria. Deus está te preparando para que você entenda que tudo aquilo que Deus te deu, ame, tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos, entenda que Deus tem coisas maravilhosas para realizar. Você é projeto de Deus, e projeto que é de Deus o diabo não acaba. Entenda, Deus tem um grande projeto. Como é esse projeto? Deus tem um projeto de fazer a terra. A palavra do Senhor diz que Ele estende os céus
e diz: e haja luz, e houve luz, e as águas pairem sobre, o Espírito do Senhor para sobre as águas. Ele vai dizer que agora começou a dividir o dia e a noite. Ele começou a determinar: e haja agora terra, e sobre a porção de terra divida as águas, terra para um lado, água para o outro. Entenda que Deus tem um projeto, mas presta bem atenção que Ele tem um grande sonho. Ele vai revelar depois. E daqui a pouco Ele cria o homem. Daqui a pouco a maior realização dele não foi a terra, não foi a divisão das águas, não foi a relva, não foi os animais, mas Ele diz o que? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus se torna Pai. Deus nos gerou. Deus agora está com a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Em alguns momentos, seus filhos são muito rebeldes, e Ele vai castigar os seus filhos. Mas Ele não quer castigar os seus filhos, mas Ele é obrigado a castigar por conta das atitudes. Rebeldia. O sentimento de Deus é tão triste, porque não tem coisa pior do que um filho desobediente. Não tem coisa pior do que um filho que confronta o seu pai. Não tem coisa pior do que um filho que enfrenta a sua mãe, que enfrenta a família. Não tem coisa pior. Chega um ponto que o Senhor dá um direcionamento para Oséias e diz: Oséias, o meu sentimento está quebrado. Eu estou muito triste, Oséias. Tem um sentimento que eu tenho. Consiga sentir o sentimento que eu sinto. E ele diz: casa com uma prostituta, gera filhos. De dia ela vai estar lá ou vai estar contigo, mas à noite está no prostíbulo. Teus filhos agora são filhos de quem? Não sabe, não dá para saber. Deus começa a dizer: eu gerei os meus filhos e agora eu estou procurando eles, mas eu não sei onde eles estão. É como se eu não tivesse gerado. Entenda que tudo na terra, já pensou que tudo na terra é passageiro? Tudo na terra vai passar. Porque a terra nunca foi algo mais precioso do que você. As águas nunca foi mais precioso que você. A terra foi feita para você. As águas foi feita para você. A relva foi feita para você. Os animais foi para você que Deus fez. E quem é mais precioso no topo dessa cadeia? Deus está dizendo: é os meus filhos. Os meus filhos são mais preciosos do que tudo aquilo que eu criei. Então entenda, quando uma pessoa não entende a soberania de Deus, quando uma pessoa não entende a paternidade que Deus tem, sabe, o amor que Deus tem pela sua vida, você acordar pela manhã e não entender a grandeza e o poder de Deus, o amor que Ele tem pela sua vida e por você. Eu não sei o que você pensa, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus, Ele está pensando a teu respeito nesta noite. Será que você quer se tornar filho? Porque a palavra do Senhor diz: todo aquele que ouve a palavra do Senhor e as cumpre, agora já não é bastardo, mas se torna filho. Porque só é filho aqueles que obedecem. Aqueles que não obedecem não são filhos, até são de geração, mas aqueles que não assumem a paternidade é porque não entende que o seu pai é exatamente de fato pai. Quantos filhos chega diante do juiz e diz assim: eu quero que tire o nome do meu pai. Por quê? Porque ele é cachaceiro, porque ele é bandido, porque ele é matador. Aí quem tem a presença de Deus diga: não, deixa o nome do meu pai aí, porque ele vai ver que o filho dele nem vai ser cachaceiro, o filho dele não vai ser matador, mas o filho dele vai ser pregador da palavra de Deus. Ei, eu estou dizendo para você que o mal jamais vai vencer o bem. Eu estou dizendo para você que o ódio jamais vai vencer o amor. Eu estou dizendo que quando Deus, Ele entra dentro de nós, Ele dá direcionamento para que nós possamos entender que sem Ele não adianta caminhar sem Ele. Ele é aquele que dá direcionamento e dá orientação para que você possa tomar as melhores decisões. Tem hora que Ele vai te levar para o fundo do poço. Aquele filho, ele chega para o pai e diz: pai, tudo que eu quero é que o Senhor divida a fazenda.
Aquele filho está numa zona de conforto. Tem tantos que estão numa zona de conforto e não entendem o que Deus quer para a sua vida. Então somente aquele filho chega e diz: pai, eu quero a metade dos bens, eu quero a minha herança, eu vou embora. Eu nunca vi pedir herança enquanto está vivo. Nunca vi isso. Entenda. Pedir herança enquanto está vivo é a mesma coisa de dizer assim: eu quero que ele morra. Ou então, para mim ele já está morto. Pedir a herança para o pai enquanto ele está vivo é a mesma coisa de dizer: pai, para mim o senhor está morto. O mais incrível é que o filho tem a capacidade de dizer que não aceita seu pai. Mas o pai de Lucas capítulo 15, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele sempre vai ser filho dele, não adianta. Entenda? O pai sempre vai determinar: você pode não me aceitar como pai. Porque todas as vezes que o pai vai corrigir, o rebelde nunca vai aceitar. Estou naquela igreja, mas para mim é mesmo que não ser meu pastor. Tudo bem. Para mim você sempre vai ser membro dessa igreja e filho. E não é de boca para fora não, é de coração, viu? Nunca vai ser de boca para fora, porque se o Senhor me chamou para exercer, eu vou exercer com excelência. Por quê? Porque eu tenho que entender que se eu for falso, eu vou ser comigo mesmo. E isso não vai prejudicar Deus, não vai prejudicar você, só vai prejudicar a mim mesmo. Um pai que é pai, ele nunca vai dizer: meu filho. Um pai que ama de verdade, ele nunca vai dizer: meu filho, eu não te aceito como filho. Um pai que de fato, sabe, ele planejou, ele organizou, ele sabe que saiu exatamente das entranhas dele. Ele vai olhar para você e vai dizer: aqui é a minha geração, aqui será o meu sucessor, aqui será o meu projeto. Aquilo que eu não consegui, o meu filho vai conseguir. Aquilo que eu não fui, o meu filho será. Pode ter certeza, porque o pai, ele sempre vai olhar para o filho e vai se realizar onde? No filho. A alegria do pai é que o filho seja exatamente aquela pessoa que ele não foi. Melhor, ou se o pai é, que seja melhor do que o pai. É o desejo do pai. Tudo que Deus quer é que quando ele olhe para a terra, veja uma nação de filhos adorando, glorificando o nome dele, enaltecendo o nome dele e entendendo que ele não é simplesmente somente um Deus, mas ele é um pai que cuida 24 horas. É um pai que te conhece. Aquele filho sai de casa, pede a herança, diz a palavra do Senhor que ele começa a gastar tudo. Aquele filho sai, não valoriza a casa do pai, não valoriza o pai, não valoriza os conselhos do pai, mas ele vai e simplesmente errante, ele vai naquela ideia, naquela cabeça, naquele pensamento. E quando ele vai, simplesmente você conhece a história, acabei de ler, que ela vai dizer que ele gasta tudo, a herança que ele levou, os bens materiais vai embora, o dinheiro vai embora, a dignidade vai embora. Entenda que tudo que o diabo quer, quando você se afasta da presença do pai, tudo que o diabo quer te envergonhar, e simplesmente acontece com aquele rapaz, e aquele rapaz começa agora a passar fome, em uma situação tão desgraçada, que simplesmente o diabo não quer somente tirar o pão, mas ele quer fazer com que você seja arrastado, o seu nome, a sua vergonha, e quando você fica distante do pai, fica difícil de ter direcionamento. Todas as pessoas que se desviam da presença de Deus, você vai perceber que volta para a cachaça, volta para a bebida, volta para o mundo, volta para aquilo que não era para voltar, mas é questão de tempo. O diabo simplesmente envergonhar aquela pessoa, o diabo simplesmente agora arrastar o nome daquela pessoa na sarjeta e desgraçar o nome dela, porque todos que ficam longe do pai ficam sem direcionamento. Todos que ficam longe do pai ficam sem
Eu visitando uma casa, quinta-feira, eu fui visitar uma casa, quinta-feira, de uma família. Conversamos. O menino tem quantos anos? Tem 18, 19, 17 anos. Aí, falamos, passamos quase 2 horas conversando. No final o menino disse, eu disse, alguém quer falar? E o menino não falou, não disse nada não. Daqui a pouco o menino disse, deixa eu falar. Eu tomei um susto. Eu digo, o que é que esse menino vai falar? Meu Deus do céu. Sabe o que foi que ele falou? Naquela hora deu um aperto no meu coração. Ele é calado, ele é na dele, ele não fala, ele é todo tímido. Ele disse, eu lembro que o meu pai, eu entregava lanche com o meu pai quando eu era pequeno. E agora quase eu não tenho mais aquela afinidade com meu pai. Coisa simples para você, para ele, era algo extraordinário. Tem filho que não está precisando de um telefone, mas está precisando de um abraço de um pai. Tem filho que está precisando da atenção de um pai. Não é a melhor escola, não é os melhores cadernos. E ele disse, eu lembro que quando eu era menor, papai me levava para entregar os lanches. Mas hoje quase a gente não tem tempo para conversar. A gente quase não tem tempo para falar e dialogar. Ele sempre viu o pai como uma referência. Dentro de casa. Mas para ele estava muito distante. Dentro de casa. Mas para ele estava muito distante. E eu senti que naquele momento, tudo que ele queria era um abraço do pai. Não aconteceu. Era para ter acontecido. Naquele momento eu fiquei tão comovido que eu fiquei travado. Me travou. E de fato, quantos pais estão dentro de casa, mas ao mesmo tempo estão distantes dos filhos? Você pensa que melhor do que amor é dinheiro? Nunca foi, nunca será. Amor, dinheiro não compra. Pode comprar uma amizade, pode comprar uma proximidade, mas amor de verdade a gente conquista. Amor de verdade a gente, batalha, conquista, cultiva. E quando você cultiva, um milagre acontece. Quando você está entrelaçado, no relacionamento de amor, tudo muda. A história muda, o ciclo muda, o ambiente muda, tudo muda. Quando alguém vai olhar para você, vai dizer, que filho obediente, que pai amoroso, é ou não é? Simplesmente quando alguém olhar para um pai que de fato se importa com seus filhos, o tempo todo diz assim, ele reclama, mas ao mesmo tempo está todo mundo abraçado. Pega pesado, mas daqui a pouco está todo mundo junto, comendo ali, sabe por quê? Porque tem que ter disciplina, mas dentro da disciplina tem um carinho muito grande, tem que ter, tem que saber dividir as coisas. Entenda, o amor não vai me isentar de eu pegar pesado, não, eu só corrijo porque eu amo. E o pai por várias vezes diz àquele menino o quê? Meu filho, não faça isso. Mas está o pai tomando café, eu quero a minha herança. Está o pai indo para a fazenda junto com o menino, papai, o senhor lembra o que eu falei ontem, quero minha herança. Tem gente que está obstinada a pagar preço e não sabe que o seu pai já tem idade suficiente para ensinar e dizer, meu filho, o caminho que você quer trilhar, eu já trilhei e eu sei que é desgraça. Esse é o problema. O filme que você quer assistir, eu já assisti e eu sei o final dele. O final é triste, o final é morte, é desgraça. Então a palavra do Senhor diz assim, obedecei aos vossos pais para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Tem muita gente que não obedece, pastor, e automaticamente começa a se desviar. Mas não é aqui que eu queria estar. Falasse com o teu pastor, ele disse o quê?
Mas não era assim que eu queria. Ele faz as coisas diferentes. Não, o pai não está aqui para fazer o que você quer. O pai está aqui para fazer o que tem que ser feito. Não adianta. O pai vai fazer o que tem que ser feito e você, como um filho, apenas obedece. Quando a gente entra na linha da submissão, a gente vira servo. E quando você vira servo, Deus olha para você 24 horas. Quando você não entra na linha da submissão, você vira rebelde. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. É como se a tua vida retrocedesse. A desgraça vem. Porque onde tem feitiçaria, tem desgraça. Por isso que você tem que entender que a submissão é a melhor coisa. Todas as vezes que você obedece, Deus vai olhar para você e vai se agradar de você. Vai acontecer coisas que você nem pediu. Vai realizar sonho que você nunca sonhou. Vai fazer com que você chegue a lugares que você nunca pensou em chegar. Por quê? Porque merece? Não, porque é obediente. No capítulo 17, você vai ver que tudo que o pai de Davi, Jessé, diz assim: Davi vem para cá, Davi vem. Davi vai para lá, Davi vai. Davi faz assim, Davi faz. Davi vai cuidar das ovelhas, ele vai. Davi vem para cá, lava meus pés, toca a harpa para mim. E Davi o tempo todo obedecendo o seu pai 24 horas. Davi, nessa madrugada você vai acordar e vai levar pão. No capítulo 17, vai levar pão para os teus irmãos e queijo lá para o capitão de 100. Para quem? Saul. Leva lá. Ele acorda de madrugada, como o pai ordenou, e obedece o seu. Aí Deus diz: por conta da tua obediência, eu vou dar a maior vitória da tua vida. Tu vai levar pão, mas vai trazer a maior notícia para teu pai. Teu pai vai ter que entender que tu não só é obediente, mas tu é abençoado, rapaz. Tu não somente é obediente, mas tu é abençoado, porque eu vou abrir as portas. Enquanto há uma situação lá que ninguém quer enfrentar, eu vou dar direcionamento para você. Deus está preparando para os obedientes, aqueles que estão, sabe, debaixo da submissão. Ah, é pesado porque todo mundo manda eu fazer as coisas. Não tem problema, mas vai chegar o dia que alguém vai ter que olhar para você e vai dizer: não, agora quem está mandando é ele. Um dia ele foi mandado, um dia ele sempre foi servo, um dia ele sempre serviu a todo mundo, mas agora chegou o momento de ser servido. Passe o processo, suporte o processo para você ver o que é que vai acontecer. É difícil? Nunca foi fácil. Então não contem para mim que é difícil não, porque nunca foi fácil. Deus tem um projeto de salvação. Quem é que enfrenta? Jesus. E Jesus é filho obediente. 40 dias no deserto. Paga um preço muito alto. Faz uma oração 3 vezes para desistir do propósito. Por último ele diz: eu sou obediente. Que seja feita a tua vontade, Pai. Porque ele entende que o Pai tem o melhor projeto. O Pai tem o melhor plano. Entenda. Talvez você entrou aqui nessa noite e você diz: pastor, eu não tenho pai. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você estiver na casa do Senhor, Ele é teu pai. Ele vai direcionar você. Ele vai te mostrar os melhores projetos e caminho para você. Talvez você adentrou aqui e você disse: pastor, há muito tempo eu perdi meu pai, mas não perdeu a orientação, porque Deus sempre te orientou. Perdeu o seu pai, mas não perdeu a memória. Perdeu o seu pai, mas não perdeu o direcionamento, porque o pai principal, sabe, ele está no céu. Um dia chegaram para Jesus e disseram: Jesus, está aí fora tua mãe, teus irmãos. E Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele está dizendo para você: obedeça ao Pai, para você ver o que é que vai acontecer. Se apegamos tanto, né? Porque de fato precisamos
honrar o pai da terra, de fato, precisamos, porque Deus nos deu o pai da terra. Então, para quem tem, honre. Para quem não tem, entenda que você tem um pai celestial. Descansa teu coração. Mais um dia você teve pai. Não, pastor, mas meu pai eu nunca vi. Tá certo. Para aqueles que nunca tiveram pai, nessa noite eu quero dizer para você que Deus sempre esteve olhando para você diferente. Nos momentos que você precisou que um pai estivesse perto, Jesus sempre esteve lá perto de você, para te defender, te guardar e te livrar de todo o mal. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 127, não importa se o homem guardar a cidade e Deus não estiver com ele, não adianta, porque o maior propósito é o Deus Todo-Poderoso. Ele te guarda, Ele te livra de todo o mal. Se Deus não edificar, em vão os da terra. Pastor, o meu pai é cachaceiro, o meu pai é isso, é aquilo. É. Honre ele. Não concorde com aquilo que ele faz. Seja diferente. Mas honrar, você tem que honrar. Para quê? Para você ser exemplo. Você tem que ser exemplo para ele. Se você não honrar o seu pai, você está plantando. E o que você está plantando, você vai colher. A caminhada não é fácil. A caminhada sempre vai ser difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você sacrifica, o resultado vai ser prazeroso. A palavra do Senhor vai dizer que uma mãe, ela gera um menino. Aliás, a gestação dura quanto tempo? 9 meses. Você vai ver que nos primeiros meses o que é que acontece? Vai ter enjoo. Nos primeiros meses, ali talvez até o 3º e 4º mês, vai estar aquele enjoo terrível. Não consegue ver isso, não consegue sentir cheiro de perfume, não consegue isso, aquilo. O sacrifício é muito grande para gerar aquela criança. De repente, quando está perto daquela criança nascer, descobre que aquela criança está enrolada no cordão umbilical. Descobre que ainda não está na posição quando está perto de nascer. Então é um trabalho muito grande. Há uma dor de cabeça muito grande para gerar aquele menino. Tem que ver se a compatibilidade do sangue é igual, se não é, se não dá problema, se não vai nascer deficiente, se não vai. Então existe uma série de coisas para poder nascer aquela criança. Mas o Senhor diz que quando aquela mãe pega o filho nos braços, ela não lembra dos processos que passou. Deus está dizendo para você nesta noite, o processo que você passa pode ser doloroso, mas quando eu trouxer a bênção sobre as tuas mãos, nunca mais você vai lembrar do passado, porque a vitória será maior do que as dores e os processos que você passou. Será maior do que tudo aquilo que o inimigo, tentou te acabar, tentou te parar, porque tudo aquilo que Deus tem preparado é maior e melhor do que aquilo que o inimigo tem apontado e te mostrado, porque Deus, Ele prepara os melhores momentos, os melhores projetos. Deus prepara o melhor para ti nesta noite. Você crê? Se você crê, diga amém. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero ouvir cadê as crianças? Ame o seu pai. Ame o seu pai. Meu pai está aqui nessa noite.